Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem com sua família, com seus negócios, com seu ministério, com sua vida em geral. Hoje nós vamos falar sobre organização financeira, ordem nas finanças, ordem na vida pessoal, ordem no empreendedorismo. Será um programa muito interessante, muito legal e é um prazer ter você aqui. Já vai dando seu like então, como um sinal de que você acompanha o conteúdo, deixa um comentário de onde você fala, onde você está, e isso vai ajudar muito esse conteúdo e todos os conteúdos aqui da TV Viva Promessa chegarem muito mais longe. Sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. É isso aí, pessoal. Então, o assunto hoje vai ser organização, ordem, e nós estamos no início de uma série de programas na qual nós queremos aproveitar esse conteúdo da lição bíblica, né? Igreja em modo missão. E aqui nós temos orientações muito poderosas, né? Recados, né? Na verdade, recados de cartas pastorais e recados para a nossa vida. E a gente quer aproveitar o conceito desse recado para trazer também para a nossa vida pessoal, nas nossas finanças, no nosso dia a dia, no empreendedorismo e, portanto, nós estamos aproveitando. Então, vocês que estudaram a lição no sábado, né, uma comunidade que cultua com ordem, hoje nós vamos falar sobre ordem, vamos falar sobre organização. E para falar sobre esse tema, é um prazer ter aqui o pastor Eleilton. Obrigado, pastor. Amém, pastor Daniel. Uma alegria estar conosco, né? Primeira vez aqui conosco. Espero que volte mais vezes e a gente conversar sobre esse tema tão importante, tá bom? Gostaria que você falasse com o pessoal e se apresentasse, que nem precisa, né? Apresentador do Texto e Contexto, né? Está aqui conosco. Contexto, exatamente. E é bom trazer um teólogo, né, para a gente falar sobre essas coisas do dia a dia, né? A nossa vida pessoal, que também faz parte da vida cristã. Amém. É uma alegria poder participar com você do programa Mais Valor. De fato, é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade, né? E a gente fica feliz com essa oportunidade de participar. Cumprimento os que estão nos assistindo, graça e paz para todos os irmãos e irmãs, para os empreendedores e empreendedoras, né, que acompanham o programa Mais Valor semanalmente, e que Deus nos dê um tempo abençoado de crescimento, falando sobre esse princípio, né, encontrado na lição bíblica que foi estudada no último final de semana nas nossas igrejas. Legal, pastor. Eu vi aqui na apresentação da lição, né, achei interessante, até sublinhei, que aqui existe dois conceitos aqui, que é a igreja em missão e a igreja em manutenção, né? Gostaria que você falasse sobre isso, né? Igreja em missão, igreja em manutenção, um pouco sobre a igreja e como isso se aplica na nossa vida social, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos estudos, em todas as áreas da vida. Legal, vamos lá. Por que a gente pensou nesse tema, igreja em modo missão, né? Nós estamos tentando fazer uma contraposição a esse outro conceito de igreja em modo manutenção. Nós temos chamado de igreja em modo manutenção aquelas igrejas que elas se acostumaram a fazer as coisas de determinada maneira e que simplesmente vão levando, né? Vão caminhando ali só na manutenção dos membros, mas não tem nenhum tipo de iniciativa, de crescimento. Na verdade, os líderes até perderam essa perspectiva, essa vontade mesmo de crescer, de avançar. Ela meio que estagnou, parou, mas assim, tá todo mundo confortável com isso, porque não está incomodando ninguém, né? E, enfim, essa igreja está caminhando, isso que a gente está chamando de igreja no modo manutenção, né? Essa igreja que
estagnou e onde todo mundo acostumou a fazer as coisas como sempre foram feitas e tá tudo certo. Ninguém quer ter muito trabalho de tentar mudar esse status quo da igreja e ela continua caminhando dessa maneira. E aí vem, então, esse outro conceito, que é a igreja no modo manutenção, que é uma igreja que realmente está preocupada em crescer, em avançar, em fazer a vontade de Deus, em que a liderança está realmente se mexendo, se organizando para que a igreja cumpra a missão de Deus nesse mundo, né? Cumpra a missão de Deus aqui nesse tempo que ela vive, né? Nesse tempo que ela foi chamada pelo Senhor Jesus. De fato, eu penso que esse princípio pode ser aplicado para todas as esferas da vida, né? Quantas pessoas também na sua vida pessoal, né, não estagnaram. Sim. E simplesmente estão deixando a vida o levar, né? Como diz vida leva eu, né? Como diz a música, né? Estão deixando a vida o levar, de repente até nos seus negócios também, na sua empresa, né? Simplesmente estagnaram e tá tudo certo, né? Não sei, de alguma maneira está se achando confortável nessa situação e não busca arriscar, fazer nada de diferente, né? Nada para sair dessa situação, né? Então eu penso que a gente pode sim aplicar esse conceito para todas as áreas da vida, né? E aí aplicar, de repente, o modo missão, né, na empresa, na vida pessoal, é exatamente esse esforço de tentar crescer, né, de tentar avançar, se aperfeiçoar, fazer alguma coisa diferente, né? Enfim, para gerar novos resultados que glorifiquem a Deus, né? Para que aumente a produtividade, no caso de uma empresa, enfim. Sim, muito, muito interessante isso, né? Porque é uma característica nossa, a acomodação, né? Sim. Estar numa zona de conforto, né? É muito, para a igreja, né? Muito mais fácil eu fazer um trabalho interno ali, né? Do que chamar pessoas de fora ou sair da igreja, né? Assim também na vida pessoal, né? Às vezes a gente se acomoda, fica num ponto e não passa mais dali. E às vezes até atribuir isso a Deus, né? Eu estou vivendo do jeito que Deus quer, né? Estou levando aqui do jeito que Deus quer, né? Então é muito complicado isso, né? Então a gente precisa organizar, que é o tema de hoje, organizar a vida para partir para a missão. Porque assim, eu acredito que quando a gente cresce profissionalmente, quando a gente tem uma vida equilibrada, isso também é missão, né? Isso também glorifica a Deus. E as pessoas falam, puxa, eu quero seguir esse passo, né? Eu quero saber o que essa pessoa faz. E, de certa forma, isso propaga o Evangelho. Eu notei aqui que o primeiro recado é a oração, né? É a oração. Então, a oração também o caminho para quem está endividado, quem está com a empresa quase quebrando, né? Que não tem clientes. É esse o caminho, o primeiro passo, a oração? Principalmente para quem vive a vida de acordo com o referencial cristão, né? Uma pessoa que é um empreendedor, uma empreendedora que são cristãos, né? Que professam Jesus, esse é o primeiro caminho, com certeza. Paulo vai dar uma série de orientações nessas cartas pastorais que serão estudadas na lição durante todo esse trimestre. Mas é interessante que quando Paulo, de fato, vai entrar nessa parte da carta em que ele vai começar a orientar Timóteo a como lidar ali na igreja, como se comportar na igreja, ele começa dessa maneira, esse primeiro versículo, né? Antes de tudo, porém, ore. Antes de tudo, porém, façam súplicas, intercessões, ações de graça. E eu penso que esse é o caminho realmente para todas as áreas da vida, né? E quem de repente está estagnado ou está com dificuldade, está com problema, está querendo mudar a situação, orar a Deus é o caminho. Orar a Deus continua sendo a chave, né? Antes de tudo, ore, né? Porque orar mostra que com a oração nós demonstramos que nós confiamos em Deus, que nós dependemos de Deus, né? E isso é muito importante. A gente está falando disso e já veio na minha mente que às vezes
pelo conhecimento alcançado, a gente às vezes toma decisões sem, antes de tudo, orar, né? Porque a gente fala assim, não, isso daqui eu já entendo, né? Eu vou lá e tomo a decisão, né? Então, acabamos fazendo errado, né? Antes de tudo, né? Antes de aceitar uma nova proposta de trabalho, né? Vou sair desse trabalho, vou para esse, né? Saio ou não saio? Essa dúvida, né? Ah, mas aqui eu ganho mais, já vou, não preciso nem orar, né? Então é interessante, né? Antes de tudo, né? Antes de tudo, nós devemos estar orando. Amém, pastor. Eu trouxe aqui 3 ideias, né, de organização na nossa vida pessoal, financeira. 3 ideias e gostaria então que você colocasse isso do ponto de vista teológico, né? Se a Bíblia fala sobre isso, né? Porque a gente traz aqui no programa Mais Valor conceitos, né, sobre educação financeira e aplica isso, né, com os princípios da Palavra de Deus. E é interessante que a Palavra de Deus tem orientação para tudo, né? Para tudo. Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui é orçamento. Tem uma pesquisa que diz que mais de 60% das famílias não tem um orçamento doméstico, né? Ou seja, não sabe, às vezes até sabem quanto ganham, e fazem a conta errada às vezes, faz a conta pelo bruto, né? Na verdade, o que cai na conta é outro valor e fala, eu ganho 5 mil, né? Mas líquido lá é 4 mil. E ele faz as suas contas em cima dos 5 mil, ou nem faz, não tem orçamento. A Bíblia, ela orienta que a gente tem que ter essa organização financeira, ter um orçamento. Com certeza, esse é um princípio que a gente pode encontrar na Escritura Sagrada. O Deus que a gente serve é um Deus organizado, é um Deus que se planeja. Sabe que enquanto você estava falando, eu me lembrei aqui da criação. Eu me lembrei do Gênesis, quando Deus começa a criar todas as coisas, né? São 6 dias criativos. Se a gente der uma olhada, fizer uma comparação desses 6 dias do Gênesis, a gente vai perceber que nos 3 primeiros dias, Deus cria os espaços. E nos 3 últimos dias, ele vai preenchendo esses espaços que ele criou. E ele vai preenchendo exatamente na ordem que ele havia criado nos 3 primeiros dias, né? Então, assim, é impressionante a organização e a sincronia da criação. Porque Deus é um Deus organizado, né? O Deus da Bíblia é o Deus da ordem, né? Então, é óbvio que as suas criaturas, os seus seres criados à sua imagem e semelhança, precisam ser também seres organizados. Isso alcança todas as áreas da vida, inclusive a área financeira, né? Então, é importante, sim, com certeza, fazer esse planejamento, esse orçamento adequado em casa, né? Tem até um texto de Provérbios, né? Na verdade, Provérbios 17, o verso 16, né? Que é dito: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria, né? Então, é um princípio da Escritura Sagrada ligada ao orçamento, né? De que adianta a pessoa ter dinheiro, de que adianta o dinheiro na mão do que o autor de Provérbios está chamando de tolo ou de insensato, se ele não consegue se organizar. O dinheiro simplesmente vai ser gasto de maneira inadequada, de repente as dívidas vão ficar, enfim, ele não vai conseguir, né, comprar, saldar as dívidas, dar um bom proveito, né? Se é um tolo, se é alguém que não consegue se organizar, né, financeiramente. Porque o dinheiro vem para todo mundo que trabalha, tem seu salário, de alguma forma vem um dinheiro para as pessoas, porque se elas gastam, o dinheiro entrou. Né? Então, que serve o dinheiro na mão do tolo, né? Então, nós somos chamados de tolos muitas vezes porque nós não aplicamos os recursos com sabedoria, né? E para aplicar com sabedoria, a gente precisa ter um orçamento. A gente já falou várias vezes aqui no programa sobre orçamento, de ter lá, não precisa nem ter planilha. Ah, não sei mexer com planilha. Pega um caderno, né? Anota ali, né? Aquela cadernetinha que o pessoal tinha no comércio antigamente, né? Cadernetinha lá do português, né? Ele anotava tudo ali. Então, tem ali seu controle, porque a gente também fala aqui no programa da gente controlar os gastos, que é o segundo ponto que a gente vai falar agora. Sim. Controlar os gastos, porque aqui que pega, né? Hoje, a mídia, né?
ela nos força a comprar o que nós nem precisamos, né? O que nós nem precisamos. Então, esse controle dos gastos não é efetivo porque não tem um orçamento, né? Mas a Bíblia fala sobre isso, controlar os gastos. Eu posso sair gastando a revelia, porque assim, Deus proverá, né? Deus proverá, eu faço o meu carnê aqui e Deus me ajuda a pagar, né? Então é complicado. Não, é complicado, é um equívoco, né? Pensar dessa maneira, né? Sair gastando de qualquer jeito e confiando que Deus depois vai nos ajudar a pagar, né? É um equívoco. Essas duas coisas estão diretamente vinculadas uma à outra, né? Fazer o orçamento e controlar, né, os gastos, né? Porque também não adianta nada você criar uma planilha bonitinha, né, e não executar isso, né? E no dia a dia mesmo, assim, no andar da carruagem, ser uma pessoa completamente descontrolada. Então, nós temos princípios bíblicos também sobre essa questão do controle, né? Tem um outro provérbio, o provérbio 27, verso 12, diz que o prudente vê o perigo e busca refúgio, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, aqui há um princípio relacionado também a agir com prudência, né, em todas as situações. E é óbvio que nessa questão financeira isso é extremamente necessário, né? Agir com prudência. Paulo vai dizer aos romanos que nós não podemos dever nada a ninguém a não ser o amor, né? A quem tributo, a quem imposto. Então, assim, lá nesse texto de Romanos 13 diz que nós precisamos pagar corretamente as nossas contas, né? Pagar o imposto, pagar tributo, enfim, dar honra a quem tem honra e não dever nada a não ser o amor. E para que isso seja uma realidade, é importante controlar os gastos, né? Para que de fato a gente só deva o amor ao nosso próximo e às pessoas, né? Nós não estejamos todos enrolados aí com conta e com nosso nome no espaço, né? Então é importante realmente esse controle, né? Legal. Sobre esse controle, até a gente fez um programa aqui sobre o dízimo, né? E se você não assistiu, vai lá e assiste, né? A questão do dízimo, devo dar do líquido, devo dar do bruto, né? Essa questão toda. Eu vejo o dízimo como uma disciplina para o nosso controle financeiro, né? Porque assim, se eu não consigo entregar aquela parte que Deus falou que é dele, né? Como que eu vou administrar o restante? Isso. Né? Como eu vou administrar o restante? Então, é algo... Tem gente que vai ter o dízimo como um gasto. Não, não é um gasto, né? É um investimento, porque Deus está te disciplinando, assim como você tira lá do seu salário os 10% e separa para Deus, você separa também 10% para poupança, separa 10% para educação, separa 50% para suas despesas, enfim, é uma administração que Deus está nos ensinando, né? Você concorda com isso? Sim, com toda certeza. É o próprio Deus mostrando para a gente, né, que a gente precisa se organizar. Então, quando ele determina, né, esse percentual em cima daquilo que a gente recebe, né, para devolvê-lo como dízimo, né? Então já é meio que uma mensagem dele, ó, você precisa se controlar, você vai ter que viver com o restante, com esses outros 90% e precisa se controlar. E como você disse também, né, pastor Daniel, hoje existem tantas ferramentas que podem nos ajudar nessa dinâmica, né, de controle, né? Não tem desculpa para a gente não tentar, né, de alguma maneira glorificar a Deus nessa área, na área das finanças, vivendo de maneira controlada, né? Lá em casa a gente adotou um hábito lá de nós criamos um grupo de WhatsApp, né? Cheio de gente, eu e minha esposa, para que todo quanto despesa que a gente tem durante o mês, né, a gente senta, né, para fazer o orçamento lá, né? No nosso caso a gente acaba usando uma planilha de Excel mesmo. E aí no mês a mês, tudo que a gente vai gastando, absolutamente tudo, né? Qualquer coisa, comprou uma bala, joga no nosso grupinho lá pra gente ir tendo controle, né?
enfim, sabendo como que a gente está em relação ao nosso orçamento. Eu penso que isso é importante. Essa aqui é uma maneira, mas isso é importante, é bíblico, a gente glorifica a Deus quando as nossas finanças estão em ordem, né? Eu sempre digo que ninguém glorifica a Deus falando, puxa, eu tô endividado, né? Tô quebrado, né? Mas assim, você glorifica a Deus quando você tem controle de tudo que você gasta, né? Quando você não está com a corda no pescoço, né? Claro que a gente tem as nossas dificuldades, né? Mas assim, eu vejo pessoas assim na igreja, a gente convive com pessoas na igreja, pessoas que ganham pouco e têm uma vida equilibrada. Então, o segredo não está no ganhar muito, né? Mas às vezes no gastar, né? No controle dos gastos. Então, isso é extremamente importante. E um outro ponto para a gente fechar é a questão assim, uma outra pesquisa diz que 70% não poupa, né? Não poupa. O que poupar? Guardar para uma emergência, guardar para o futuro, né? Para complementar uma aposentadoria, enfim, poupar para longo prazo, né? Mais de 70% não pensa nisso. A idade chega, os gastos vêm, né? E muitos acabam dependendo de parentes. Não, aquela aposentadoria lá do governo de um salário mínimo não dá, às vezes nem para pagar um convênio médico, né? Não dá. Então acaba vivendo de favor, né? Então esse princípio, a gente falou do dízimo, 10%, se pelo menos esses mesmos 10% as pessoas guardassem, né, para o futuro, a gente já falou em vários programas aqui, ao longo prazo, dá um grande dinheiro, uma grande soma, uma reserva legal para você estar tranquilo lá na frente. Mas as pessoas não pensam nisso, né? Será que a Bíblia fala isso ou ela fala assim, não, confia em Deus que lá na frente Ele vai te suprir, né? Vai te dar um recurso, vai te dar uma aposentadoria. Eu acredito que Ele realmente não deixa os seus passarem fome, né? Mas muitas vezes a pessoa vive numa dependência total dos outros, né? O que você acha que a Bíblia fala? Sim. Bom, a Bíblia nos desafia a pensarmos no futuro, sim, né? Na questão da área financeira, né, a poupar, né, pensando ali na frente. O Eclesiastes, capítulo 11, no verso 2, diz, dê uma parte de tudo que ganha e no futuro terá mais do que o suficiente. Quando a gente olha esse texto lá no capítulo 11, na verdade o versículo 1 fala, lança o teu pão sobre as águas, né, para vê-lo, né, depois de muitos dias. Depois de alguns dias. Então, esse texto é um texto ligado a investimento, né? A investimento, a navios que passavam por ali. Então, e aí no versículo 2 você tem essa outra recomendação aqui. Tem até algumas versões bíblicas que falam, eu li a versão que diz, dê uma parte de tudo que ganha. Tem uma versão bíblica que fala divida com 7. Isso. Né? Coloca até o número de pessoas, que é a ideia de investir em áreas diferentes, né? Diversidade. Diversidade, porque você não sabe o que pode acontecer no futuro. Então, assim, o que está por trás dessa recomendação é uma preocupação com o futuro, né? Então, assim, já está claro nesse texto que a gente não tem que pensar só no hoje, só agora, né? No que está acontecendo agora. Eu preciso pensar, né, o que pode acontecer ali na frente. O próprio Eclesiastes também, no capítulo 5, versículos 13, o verso 13 e o verso 14, né? Fala de gente também arrogante na maneira de lidar com o dinheiro e, dependendo da maneira como lidar com o dinheiro, pode não ficar nada para os seus filhos no futuro. Então, de novo, é um texto que é uma exortação a quem trata o dinheiro de maneira irresponsável, mas tem ali uma fala, né? Os filhos no futuro podem ser prejudicados. Então, assim, então eu preciso me preocupar com o futuro dos meus filhos, né? Então, assim, você encontra princípios na Bíblia Sagrada, né, relacionados à preocupação com o futuro na área financeira. Então, não é somente assim, eu vou confiar em Deus e não vou fazer nada, não vou fazer absolutamente nada, vou viver de maneira irresponsável, que Deus vai cuidar do meu futuro e cuidar dos meus filhos. Não, a gente precisa, no que depender da gente, fazer a
a nossa parte. Sim. E daí entra uma dessas questões ligadas aí à poupança, né? Como você mesmo citou, até deu uma dica aí, né? De repente 10%, enfim. Mas entra a poupança. É importante sim pensar no futuro. A Bíblia orienta a gente nesse sentido. Eu sempre gosto de mostrar, eu tenho uma calculadora aqui financeira, por exemplo, uma pessoa ganha R$2.000. Se ela poupar R$200 por mês, 10%, né? Taxa hoje de juros, vou colocar 1% ao mês, até mais, né? Há 30 anos, então lá vai ter quase R$700 mil, né? Quase R$700 mil. Isso aqui é uma estimativa, né? Nos últimos anos foi muito mais do que isso, porque o Brasil ele tem uma oscilação enorme de juros, né? A gente vê que agora o juros está mais de 13%, né? Está uma briga aí para diminuir, o Lula quer diminuir, mas o Banco Central não quer, aquela briga. Mas é certo que se a gente poupar um pouquinho por mês, se cumpre isso daqui lá na frente, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás, né? Então, quer dizer, hoje uma pessoa com 700 mil, dependendo do lugar, ele compra 3, 4 casas, 4 casinhas. Aluga essas casas, ele tem lá uma renda de R$4.000. Então, quer dizer, já é mais uma aposentadoria, mas ele guardou R$200, né? E isso assim, ele não vai ficar a vida toda ganhando 2.000, né? Ele vai prosperar, vai ganhar 3, vai ganhar 4. Isso ele vai criando esse hábito para lá na frente estar tranquilo. E se eu morrer, você vai deixar herança para os seus filhos, né? É isso que a Bíblia até fala, né? Que os pais devem entesourar para os filhos, né? Então, esse é o conceito da palavra de Deus e seria muito interessante se todos nós aplicássemos esses conceitos, né? Esses ensinamentos aqui, né? Esses recados, né? Esses recados da palavra de Deus para nós. Isso aí. É isso aí, pastor. E tudo regado a muita oração, né? Isso, foi o primeiro. Antes de tudo, antes de guardar 200, ore. Antes de guardar, porque também não adianta, né? Eu pegar e guardar e deixar a minha família hoje passando fome. Então, hoje é tudo organizado, como você falou, né? Nosso Deus, ele é organizado em tudo, né? Colocou as coisas nos seus devidos lugares e nós devemos ser da mesma forma. Bom, pastor, foi um prazer esse bate-papo aí contigo, gostei muito. Amém. Volte sempre, a gente vai se falando para fazer novos programas aí juntos e gostaria então que você desse um recado, né? Um recado pastoral final aí, uma orientação e fizesse uma oração conosco para a gente terminar. Amém. Tá bom? Obrigado, foi uma alegria participar do Mais Valor. Que Deus abençoe cada dia mais, cada empreendedor, empreendedora que acompanha esse programa e os nossos irmãos, né, aqueles que assistem esse programa, né? Nós vamos orar pedindo que Deus nos ajude a sermos cada vez mais organizados nas nossas finanças, tanto pessoais quanto também na nossa vida profissional, né? Aqueles que têm empresa, né? Na nossa empresa, no nosso negócio. Nós servimos um Deus que é um Deus organizado, é o Deus de ordem. Inclusive a lição que estudamos no último sábado tratou exatamente disso. A organização na questão do culto, né? Da liturgia, que é o princípio que a gente está trazendo para cá, porque o nosso Deus é um Deus organizado. E vamos orar para que Ele nos ajude, como somos seres criados à sua imagem e semelhança, que Ele nos ajude a sermos organizados também na nossa maneira de viver, no nome de Cristo. Senhor, eu glorifico o Teu nome, meu Deus, por essa oportunidade de ter estado aqui com os Teus filhos, participando desse programa, conversando sobre esse tema, Deus, que é um tema extremamente importante, a organização financeira. É muito importante, Deus, porque a gente sabe que quando ela não acontece, quando nós não somos organizados nas nossas finanças pessoais, nas finanças do nosso negócio, da nossa empresa, a reboque disso, Deus, vem inúmeros problemas, meu Pai. A reboque disso vem inúmeros problemas para a nossa vida, para a nossa família, estresse, problemas emocionais, enfim, Senhor. O Senhor sabe o quanto é prejudicial quando essa organização não está presente. E nós oramos nesse sentido, Deus, para que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos cada dia mais organizados como o Senhor é. Nós servimos um Deus que é o Deus da ordem, é o Deus da organização. Ajuda-nos, Deus, a
a espelharmos essa marca da sua natureza, meu Pai. No nome de Cristo Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que estão nos assistindo, Deus, dos empreendedores, das empreendedoras, dos teus filhos e filhas, Deus, que acompanham esse programa. Que eles sejam cada dia mais abençoados, guardados por Ti, meu Deus, nessa área das finanças. É o que a gente suplica no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigado, hein? Deus abençoe. Valeu. É isso aí, pessoal. Valeu. Muito bom falarmos das coisas do alto, né? E das coisas do dia a dia, que a nossa vida é assim, né? A gente precisa tratar ela como é, né? Semana que vem a gente vai falar sobre liderança capacitada. Isso engloba também todas as áreas da vida, liderança dentro de casa, liderança no trabalho, mesmo que você seja um empregado, um empreendedor. Enfim, nós vamos falar disso semana que vem. Se você não deu o like, dá o like aí. Coloca um comentário se valeu a pena participar desse programa. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.